Agora, coisas que são importantes saber, tá? Cuidado com o que vocês assistem, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado em quem vocês confiam, nós estamos numa guerra. Tá? A principal informação que nós temos que saber é: estão tentando implantar o comunismo no Brasil, roubaram as eleições para isso, tá? E nós precisamos do exército para nos defender. Ponto. O que mais nós precisamos saber? Ninguém é de confiança, beleza? Fora o exército e o presidente, ninguém mais é de confiança. Tá? Precisamos entender que o que estamos querendo. Estamos querendo uma intervenção militar. E passou da hora das pessoas quebrarem esse estigma que tem sobre os militares. Tá? E uma intervenção militar. Uma intervenção militar não é uma ditadura militar, é uma intervenção militar. Eles usaram o nome ditadura para queimar o filme do exército, para que nós começássemos a ter como é que fala? Um desprezo, um asco pelo exército, pelos militares, de forma a não solicitar mais a ajuda deles. Por quê? Porque sabiam que foi o exército que impediu o comunismo de entrar em 64 e que nós precisaríamos do exército novamente para impedir o comunismo de entrar dentro do Brasil. Porque o exército é a força armada, é a força da população. É a força que nos defende do comunismo. Tanto é que quando eles querem instalar o comunismo dentro de algum país, a primeira coisa que eles fazem é desmilitarizar o exército, é enfraquecer o exército, certo? Para que eles possam fazer o que quiserem e o povo não ter ninguém para ajudá-los. Tá? Então o exército é a nossa mão amiga, o nosso braço forte, é com quem podemos contar. Então faz parte do sistema. Ao longo desse tempo, quando eles voltaram ao poder de mansinho, né, sorrateiramente, como cobra no jardim do Éden, né, devagarzinho e rastejando, implementando as ideias socialistas e comunistas no meio das faculdades e através da grande mídia, né, faz parte do processo deles de lavagem cerebral fazer as pessoas odiarem os militares e acreditarem que os militares são do mal e o exército é do mal, beleza? Então eu vou lembrar vocês, tá? A respeito do presidente. O presidente veio da onde? O presidente é capitão do quê? Do exército, tá? Os vices do presidente são da onde? Do exército. A maioria dos ministros do presidente vieram da onde? Do exército. E vou dizer mais, o presidente só conseguiu governar e ninguém tirou ele de lá graças ao exército. Tá? Então, tá na hora de vocês quebrarem da mente de vocês, certo? Esse bando de porcaria que instalaram na mente de vocês, que o exército é ruim e que pedir uma intervenção militar é ruim. Não, pedir uma intervenção militar é a única solução que nós temos no momento para o país. Porque as leis não funcionam mais. Nós não temos mais direitos, nós não temos mais liberdade, não existe mais democracia. Nós já estamos vivendo uma ditadura, certo? Não uma ditadura comunista ainda, porque não chegou 1º de janeiro e, se Deus quiser, quando chegar, o molusco não põe a mão no nosso país. Esse satanás de 9 dedos não assume, certo? Mas, no entanto, a ditadura comunista ainda não entrou, mas a ditadura, através do senhor Alexandre de Moraes, uma ditadura judicial, já entrou. Beleza? No país. Nós não temos mais ordem, nós não temos mais democracia. Ele pensa que é rei do Brasil, ele age como tal, ok? Então, a nossa liberdade, a nossa democracia, a nossa Constituição já foram quebradas. Já houve uma ruptura de poder e nós pedimos ao exército, certo? Que venha restaurando a lei e a ordem no nosso país. Isso está na Constituição. Nós podemos e nós devemos, como patriotas, pedir isso. Tá? Cientes de que isso não derruba o presidente, porque o presidente está com o exército está com o presidente, ok? Isso já é algo que tem que estar muito intrínseco na cabeça de vocês, certo? Foi o exército que colocou o presidente. Quem era o Jair Messias Bolsonaro na fila do pão, galera? Foi o exército que levantou, certo? Ele, como um bom soldado que é, um bom capitão que é, resiliente, forte, corajoso como é, certo? Para lutar pelo nosso país. Tá? Fazendo o quê? Mostrando ao povo o que estava acontecendo, tirando as vendas que tinham colocado no povo a respeito de tudo que tinha acontecido, tanto em 64, quanto atualmente no cenário político, fazendo o Brasil se interessar novamente por política, voltar a resgatar o patriotismo. Tudo isso foi missão conferida a este capitão do exército. Certo? Então o exército está a nosso favor e é uma intervenção militar que nós queremos. Nós queremos que os militares venham através da figura do presidente e a pedido popular, por isso estamos nas ruas, na porta dos quartéis, a pedido popular, intervindo no país
e fazendo a limpeza que nós precisamos em todo o sistema para que o comunismo não se infiltre no país, no Brasil, certo? Fazendo a limpeza em todo o sistema. Todo o sistema. Deputados, senadores, juízes, imprensa, jornalistas, empresários, banqueiros, todo um sistema corrupto que se levantou ao longo desses anos, de 85 para cá, para implementar o comunismo e vender o nosso país, visando o próprio lucro e o próprio benefício, certo? Nós precisamos dos militares porque os militares são a polícia do país. E nós precisamos estar posicionados agora, antes que eles se infiltrem no poder, se instalem no poder, certo? E tirem o poder do exército, desmilitarizem o exército do jeito que eles já colocaram que vão desmilitarizar o exército e a polícia e criar a Guarda Nacional, que é o que faz o quê? Os países comunistas derrubam o exército para poderem implementar o que querem. Então nós precisamos aproveitar que nós ainda temos o exército a nosso favor e pedir intervenção militar, sendo espertos. A Bíblia diz, Jesus diz, sede mansos como a pomba e astutos como a cobra. Mansos como a pomba nas manifestações pacíficas em frente ao exército. Astutos como a cobra, nossos pensamentos, blindando os nossos pensamentos e as nossas emoções. Não deixando ninguém usar a força do povo a seu favor. Porque agora que estamos 24 dias levantados, muitas pessoas vão tentar usar do povo para manipular a situação e tentar sair ileso. Porque tem muita gente de rabo preso em Brasília. Tem muita gente de rabo preso dentro da imprensa. Tem muita gente de rabo preso em tudo quanto é lugar. E o exército assumindo, cai em todos eles. Então muitos deles agora, lobos, vão se vestir em pele de cordeiros e se mostrarem a favor do povo. Mas até aqui nada fizeram. Quem fez pelo povo foi o exército, na figura do presidente Jair Messias Bolsonaro, que nós elegemos e nós reelegemos, e é isso que nós queremos. Ele no poder, porque nós elegemos e nós o reelegemos. Ele no poder com a ajuda do exército, intervindo através da garantia da lei e da ordem que não existem mais no país, certo? Fazendo a limpeza de todo um sistema corrupto, fraudulento, quadrilha, bandidos, vendidos, que estão dando o nosso país de mão beijada para o comunismo, certo? Nós não vamos aceitar isso. Então nós precisamos blindar as nossas mentes, blindar os nossos corações, nos mantermos firmes na porta do exército, mansos, pacíficos, sim, mas astutos, inteligentes. Não seremos feitos de otário novamente por esse sistema. Não foi para isso que levantaram o capitão. Levantaram o capitão para mostrar para nós o que nós estávamos aceitando pacificamente, não pacificamente, além de pacificamente, nós estávamos negligenciando o nosso poder enquanto povo. Nós estávamos corrompidos em nossas mentalidades. Nós estávamos sendo manipulados, certo? Ele veio, tirou tudo isso de nós, para quê? Para que nós nos posicionássemos. E agora nós nos levantamos e nos posicionamos e não nos levantamos para cair, nem nos levantamos para sentar. Nós nos levantamos para nos manter de pé como povo poderoso, brigando pela liberdade do seu país. E a liberdade é uma liberdade total, não uma liberdade parcial. Não estamos falando sobre eleições. A eleição é a cereja do bolo. Volto a repetir, a eleição é a cereja do bolo. Nós estamos brigando pela liberdade no nosso país, pela democracia no nosso país, pelo direito do povo de viver num país digno, sem corrupção, sem coisas erradas, num país onde a moral e os valores sejam respeitados. Então, nós precisamos nos lembrar o que estamos pedindo. Estamos na porta dos quartéis pedindo intervenção militar. Estamos dando legalidade ao exército para que constitucionalmente o presidente possa levantar o exército e fazer a limpeza que precisa ser feita no nosso país e arrancar pela raiz esse mal que se instalou no nosso país, tá? E que agora está tentando dar o bote final. Nós não deixaremos, ok? É isso. Abraços, vamos juntos, Deus é por nós.